Você já passou ou tem passado por alguma situação de choque de realidade, algo que confronta os seus valores? Como você está lidando com isso? Qual é a sua escolha? É se acomodar, se amoldar ou ser um agente de transformação? YesCast. Vida e carreira das gerações Y e Z com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida, como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, um podcast que abraça e entende as dúvidas, medos e sonhos da nova geração. Este é um espaço de escuta, de troca, de acolhimento, o seu lugar de fala. E hoje a gente vai começar esse episódio filosofando. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Já dizia Sartre, um filósofo que defendia a liberdade individual. Mas e quando o contexto da sua vida é completamente oposto daquele que você deseja viver? Nosso entrevistado, Giva Pereira, decidiu lutar. E a conversa de hoje não se trata apenas de um contexto difícil, que foi transformado pela luta de alguém, mas fala de várias realidades que estão sendo mudadas nesse momento, por conta de um homem que decidiu que ele não era o que a vida havia lhe proposto. Esse desejo de mudar a história transformou a vida de milhares de pessoas. Giva é natural do interior da Paraíba. Chegou aqui em São Paulo com a família quando tinha 12 anos e foi morar em Paraisópolis. Lá, ele dividiu um barraco de 2 cômodos em cima de um córrego com mais de 10 pessoas e passou por muita dificuldade. Hoje, com 23 anos, CEO do Favela Brasil Express, uma empresa de logística que direciona as entregas das maiores redes varejistas do Brasil para várias favelas. Tudo começou em Paraisópolis, do desejo profundo de Giva de mudar a realidade da sua família, do que levou a uma sequência de ações e muito trabalho que tem impactado e melhorado a realidade de muitos ao seu redor. Favela Brasil Express já movimentou mais de R$1 bilhão, vários milhões de reais em mercadorias e emprega os próprios moradores da comunidade. Giva Pereira, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao YesCast. Muito obrigado, Ana Paula, pela oportunidade. Eu acho que é muito importante ter jovens, lideranças à frente aí de comunidades do Brasil contando suas histórias para que a gente possa inspirar muito mais pessoas a transformar suas vidas e a vida de sua família também. Sim, a sua história é linda. A gente vai percorrer ela por aqui com algumas perguntas, alguns recortes dessa história. E eu quero começar com a sua chegada lá da Paraíba, Giva, que você conta o choque de realidade que você sentiu, porque vocês vieram com muita expectativa de melhora de vida, né? De uma oportunidade de mais trabalho, de uma vida de qualidade de vida aqui em São Paulo. E você foi morar em Paraisópolis, numa realidade bem difícil para sua família, com alguma questão de violência ao seu redor, que você comenta, né? Que enfrentou situações difíceis. E depois, você também me contou que você conseguiu uma bolsa de estudos lá em Paraisópolis mesmo para estudar numa escola privada, uma das melhores de São Paulo, o Aleph, foi uma oportunidade da sua vida, mas ao mesmo tempo outro choque de realidade. É um choque de realidade de quem veio da Paraíba e chegou em Paraisópolis, culturas diferentes, e o choque de realidade de classes sociais, de uma boa oportunidade para a vida, mas numa escola privada, bem diferente da circunstância que você vivia. Como foi lidar com essas diferenças na sua vida e o que é que você aprendeu de tudo isso? Olha, eu tive muitos choques de realidade durante o processo, desde o momento que eu saí da Paraíba, vim para São Paulo, principalmente para a comunidade de Paraisópolis. Tudo isso se deu através de um convite de uma tia minha, que morava já em Paraisópolis, em São Paulo. Ela retornou para Paraíba, e ela convidou minha mãe, convidou alguns tios meus para vir para São Paulo. E ela deu uma visão geral do que era São Paulo, que era um local rico, de muitas oportunidades. E a gente veio para cá com essa ilusão, que chegasse aqui ia ficar rico, já de primeira, ia voltar e ajudar a família. Porém, quando a gente chegou, foi uma realidade totalmente diferente. Então, quando a gente estava chegando na comunidade, tem ali a região do Morumbi em volta, e eu pensei, bom, minha tia tá morando aqui, ela tá rica, então provavelmente ela mora nessas casonas. Então, quando eu cheguei, foi um choque, assim, surreal, porque apesar da gente ter uma vida difícil lá na Paraíba, não se comparava quando a gente chegou aqui. Então, a gente tinha uma vida no campo, minha mãe vivia da agricultura, meus avós também, eu ajudava eles ali no campo. E quando a gente chegou morando naquela situação, em um barraco de 2 cômodos,
com 10 pessoas dentro e que em volta ali tinha uma situação de violência, assim, muito grande, para mim foi um choque. Então, naquele momento, tinha a proteção da minha família, de não me deixar sair de casa, porque ao mesmo tempo que eu estava em casa, ali do lado de casa, tinha pessoas usando drogas, pessoas tentando pegar crianças para trabalhar ali no tráfico, e minha mãe sempre me protegeu dessa forma. E aí eu me incomodei sempre com essa situação, com essa realidade que a gente se pôs naquele momento, e eu decidi estudar. Minha família não tinha dinheiro, minha mãe foi trabalhar de auxiliar doméstica, estudei todo o meu ensino fundamental em escola pública, e eu tive uma oportunidade na transição para o ensino médio, que foi uma bolsa numa escola particular, uma escola judaica, uma das melhores de São Paulo. E aí foi quando transformou totalmente minha realidade, mas ao mesmo tempo tinha outro choque ali, que era conviver com pessoas que não eram bolsistas, pessoas que eram pagantes. E eu sempre tive curiosidade de saber como que era a realidade delas, e eu sempre fazia essa ponte. Levava a realidade da favela para dentro da escola, mostrava como é que era para aqueles alunos e também levava a realidade daqueles alunos para dentro da favela, mostrando como que era aquele mundo, e tudo aquilo me encantou, e eu procurei caminhos para tentar chegar naquele nível, tentar estar sempre com eles, trocando ideias, conversando, falando sobre as dificuldades e também sobre oportunidades dos dois lados, e ali que eu consegui muitas coisas. Inclusive, desenvolvi alguns projetos ajudando a comunidade, conectei alguns alunos, professores, alguns pais de alunos também que eram empresários para ajudar também a comunidade. Conta algum dos projetos que você fez? Bom, durante o primeiro ano do ensino médio, eu desenvolvi um projeto Transformando Lixo em Arte, em que dava capacitação para os moradores para eles poderem transformar alguma peça que pudesse ser reciclável em algum material que pudesse ser vendido para gerar algum tipo de renda. E naquele momento eu participei de alguns concursos de prêmios, eu ganhei um prêmio, um incentivo financeiro, que foi o primeiro. E aí eu vi que aquilo poderia ajudar muito mais, eu desenvolvi esse projeto, cresceu, e ajudei muito mais pessoas. E aí, durante o segundo ano, eu desenvolvi um sensor de enchente. Dentro da comunidade de Paraisópolis, tem muitas áreas de alagamentos, de enchentes, que os moradores estão em vulnerabilidade extrema ali, de poder acontecer algum desabamento ou contaminação. E aí, através de um módulo ultrassônico, eu consegui colocar ali no córrego, e ele disparava mensagem para o celular dos moradores conforme esse nível do córrego ia subindo, para que eles pudessem se retirar rapidamente dessas casas, evitando desabamento ou contaminação. E aí esse projeto também cresceu, só que durante o terceiro ano eu precisei estudar para me preparar para o vestibular. Olha só, Giva, que bacana você falar isso, que interessante, que o seu olhar, né, quando você se aproxima da realidade das pessoas, o choque de realidade que era seu, você transformou em olhar a realidade dos outros e como é que você poderia contribuir para mudar a realidade de quem estava ao seu redor, não importando em que classe social estivesse. E você traz aí uma fala, né, de transformar preconceito e choque de realidade em pontes. Você usou a palavra pontes nessa intermediação que você fazia. E hoje você trabalha construindo pontes, inclusive com realidades distintas, né? Você leva mercadorias, coloca e faz pontes entre os C-levels, os executivos de grandes empresas, para levar mercadorias e logística para as comunidades que têm uma outra realidade de dois mundos que talvez não se conheçam tão bem. Como surgiu o Favela Brasil Express e qual é o impacto que a empresa traz? Bom, o Favela Brasil Express surgiu a partir de uma necessidade que se agravou durante a pandemia, que cresceu durante a pandemia, que é os moradores das favelas comprar produtos no e-commerce e não conseguir receber em suas residências, isso por conta do preconceito e também pela falta de endereço. Então, um passo antes em 2019, surgiu o G10 Favelas, que é um bloco de líderes empreendedores formado pelas 10 favelas mais ricas do Brasil, em que em um ano tinha um potencial de 7,2 bilhões de reais. E aí a gente, através de umas lideranças dessas 10 maiores favelas do Brasil, decidiu se reunir, criar esse bloco para desenvolver socialmente e economicamente as favelas do Brasil, através de iniciativas que impactassem positivamente as comunidades. Porém, em 2020, infelizmente, veio a pandemia, e nós precisávamos criar ações para salvar as comunidades do Brasil, quando não se falava de políticas públicas para essas comunidades, para mitigar as ações da Covid-19 nelas. Então, aí a gente criou movimentos voltados para alimentação, então distribuímos mais de 4 milhões de marmitas,
mais de 3 milhões de máscaras, a gente criou uma agência de comunicação para que fosse efetiva essa comunicação dentro das favelas, para que os moradores pudessem ter mais informações e poderem se salvar. E aí, um grande projeto que a gente criou foi um chamado Presidentes de Rua, onde que a cada 50 casas existe um morador voluntário que cuida dessas 50 famílias, no qual o papel dele é levar informações a respeito dos impactos da Covid, nos auxiliar na distribuição de marmitas, de cestas básicas, de máscaras. E esse Presidente de Rua, ele era uma ponte entre o G10 Favelas e essas famílias. Então, eles pediam para as famílias ficarem em casa, mas ao mesmo tempo eles distribuíam esses alimentos. Então, a gente designou eles como se fossem CEPs, como se fossem pontos de apoio. E aí, durante esse processo de mitigação, eles nos deram esse apoio, tanto que a gente foi indicado pelo Instituto Polis, que a gente teve o melhor controle de pandemia do que o município de São Paulo inteiro. E aí a gente continuou esse projeto, só que a gente agora está numa segunda fase, que é de mitigar as ações causadas pela Covid dentro da economia. E aí surgiu o Favela Brasil Express, a gente aproveitou esse mapeamento desse presidente de rua e criou um modelo de logística onde que o morador ele compra esse produto no e-commerce, o e-commerce leva até um microcentro de distribuição que fica em um ponto estratégico dentro da comunidade, e a partir dali a gente distribui para esses moradores dentro dessas favelas. Você foi um presidente de rua, não é isso? Isso, Desse processo? Eu fui o primeiro presidente de rua, inclusive eu que desenhei esse modelo. Hoje nós já estamos em 16 estados, são mais de 400 favelas, são 4.002 presidentes de rua, hoje sendo a maior rede de voluntários de favelas do Brasil. Que coisa. E você já contou desde o seu primeiro projeto ali das artes, do lixo, da questão de identificar se estava tendo enchente ou não com o detector. E nesse trabalho você inclui, consegue levar endereço às residências, mesmo não tendo um endereço oficial por via de satélite, remota, GPS, é isso, né? Durante a primeira fase do Favela Brasil Express, nós desenhamos o modelo de logística de entrega, validamos, onde que o morador, ele cuida de uma região, o presidente de rua também, que ele conhece, e de repente o seu Zé, que mora do lado da Viela São José, que comprou um produto. Então, a gente consegue achar através desse modelo, onde que o morador ele conhece a região. E aí, em uma segunda fase do Favela Brasil Express, nós fizemos uma parceria com uma tecnologia da Plus Code, que é da Google, em que a gente consegue dar o CEP digital para esses moradores através da geolocalização. Então, é um código alfanumérico formado, quer dizer, que acha pela geolocalização e que o morador ele recebe em sua residência para que ele possa utilizar para compra no e-commerce, para chamar a ambulância, matricular o filho na escola, abrir uma conta em banco e os demais serviços que demandem de endereço. Então, em Paraisópolis, nós já mapeamos cerca de 15 mil residências. Esse projeto da Plus Code começou lá na Índia e nós somos a primeira favela da América Latina a receber esse endereçamento digital. Validamos o modelo e agora a gente está numa fase de expansão para outras favelas no Brasil. Olha só, olha só. E você lida com logística, né, Giva? Num país que é tão carente de infraestrutura de logística, e lida com logística dentro das comunidades, que a palavra carência está em todos os âmbitos, né? Vulnerabilidade, carência. Eu vejo muitas conquistas, mas também não deve ser um caminho tão fácil assim de percorrer. Você alguma vez já pensou em desistir? O que te move? Olha, na vida do empreendedor, do líder comunitário, a gente pensa em desistir todos os dias. Mas o que nos mantém de pé é o propósito, é a missão que a gente tem, onde que a gente quer chegar. E quando a gente está naquele momento de caos, aquele momento parece que cai um furacão assim em cima de você, a gente começa a pensar no propósito. Então, eu acho que eu lembro principalmente de onde que eu vim, onde que eu vim parar, em Paraisópolis, numa situação de vulnerabilidade, minha família vivendo situação de risco, e onde que eu decidi mudar de vida e transformar a vida da minha família. Quando eu vejo todo esse caminho que eu trilhei e que está dando certo, eu consigo parar, respirar, pensar um pouquinho, traçar uma nova rota e continuar até atingir o meu propósito, que é impactar pessoas. E além de impactar pessoas no sentido financeiro, de colocar dinheiro no bolso, de transformar a realidade ali, também é inspirar outros jovens para que possam transformar suas vidas através do empreendedorismo. Uhum.
Parar, respirar, ser movido pelo propósito e o impacto e olhar o impacto, né? Tanto na própria vida quanto ao redor. Muito bom. E quem escuta, vê uma trajetória de tanto sucesso, de tantas conquistas, fala, poxa, o Giva, e é verdade, né? Tem uma luz especial aí, tem uma luz própria, bem especial e, sei lá, tem talvez um QI acima da média. O que você diria para quem ouve aqui, que está olhando a sua história admirado, mas fala, poxa, eu acho que não sou capaz. O que você diria para essa pessoa como uma mensagem? Bom, o que eu diria para a pessoa como mensagem é que nunca desista dos seus sonhos, sempre coloca um propósito. Se de repente em algum momento está pensando em desistir, lembra daquele propósito, lembra do porquê que você começou e faça sempre o que você gosta, faça sempre o que o coração está mandando. Às vezes a gente está naquele emprego chato que não está fazendo bem às vezes para a saúde mental, mas que talvez se a gente estivesse fazendo uma coisa que a gente gosta, a gente estaria sendo sempre mais produtivo e eu indico estar sempre aprendendo. A internet está aí, eu acredito que as pessoas que estão assistindo esse podcast têm acesso à internet e as melhores palestras de Harvard, que é uma das melhores universidades do mundo, está disponível lá e traçar o caminho desse jeito. A gente, às vezes, não consegue achar o propósito, mas sempre parar, pensar, ver o que a gente gosta e continuar o caminho. Sim, e você tocou no assunto Harvard. Quando eu fui te fazer o convite, que é uma honra te receber aqui, fiquei muito feliz que você aceitou. Eu entrei em contato e você estava lá em Harvard, virando case lá. Me conta o que vem pela frente, o que vem pela frente na vida do Giva e da Favela Brasil Express. Então, neste último período, a gente recebeu um convite da Universidade de Harvard para a gente estar lá contando os cases do G10 Favelas, dos negócios também do Favela Brasil Express. A gente passou pela Harvard Business School, a escola de negócios, pela escola de saúde pública, teve também alguns alunos do mundo inteiro que estavam no curso de empreendedorismo social, que nos ouviram para entender esse olhar de favela, o que a gente está fazendo nas comunidades do Brasil para que possa servir de inspiração para comunidades no Brasil e também no mundo inteiro. Então, a gente foi contar nossos cases, inclusive o G10 Favelas vai virar caso de estudo em Harvard para que alunos possam ter esse modelo, de repente, replicar em outras comunidades do Brasil. Então, a ideia é inspirar outras favelas para que eles possam também tomar esses espaços de fala e inspirar outras pessoas a estarem nesses locais. Então, a gente construiu uma ponte para que outras pessoas também se inspirem e possam ir lá contar suas histórias. Parabéns, Giva, muito inspiradora mesmo a sua história, eu me saio inspirada daqui. E você fez a ponte entre as comunidades, né, e as empresas, e agora a ponte com o mundo, né? Então, levando aí toda a sua experiência e depoimentos, né, ali, para que o mundo veja o trabalho que está sendo feito, né? E eu tenho muitas lições aprendidas aqui da sua história. Eu vejo, assim, a importância do poder da escolha. O Giva, ele traz aqui na fala, você me conta aqui a questão de como foi importante decidir entre ser transformado pelo choque de realidade, se acomodar ou decidir transformar e impactar. Se aquilo não está batendo com os seus valores, então o que eu posso fazer para ajudar, fazer pontes e transformar. E a importância, né, da empatia, da observação, de enxergar a dor do outro, de enxergar as diferentes realidades e colocar a mão na massa, focar no problema e ver que dá realmente para executar. E a importância do propósito, né, Giva? O quanto que isso te move e te sustenta ao longo de todos os desafios e as dificuldades que vêm pela frente. E você, eu quero te deixar aqui uma pergunta. Você já passou ou tem passado por alguma situação de choque de realidade, algo que confronta os seus valores? Como você está lidando com isso? Qual é a sua escolha? Se acomodar, se amoldar ou ser um agente de transformação? E se você gostou da nossa história aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo, a compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal Ana Paula Ornos e YesCast no YouTube, no Spotify e em todas as redes. Obrigada e até o próximo episódio.